3, 2, 1. Começando mais uma exclusiva aqui no canal do Pimenta. Dessa vez, estou em solo rubro-negro, porque eu fui muito bem recebido aqui no Atlético Goianiense. E hoje temos um convidado especial. Estou com o gerente de futebol do Atlético, Rafael Martins Cota. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas. Pô, eu tenho muitas dúvidas, vou te confessar. Antes de eu tirar todas as minhas dúvidas, eu queria saber como que foi o processo para você virar gerente. Porque você passou por muita coisa. Tu não virou gerente da noite pro dia. Tu passou por analista de desempenho, preparador, auxiliar, até chegar ao cargo de gerente. Como que foi esse processo? Todo esse processo, ele depende de Ele vem lá de trás, desde quando eu comecei a trabalhar dentro do futebol. Eu, com 17 anos, eu já comecei a trabalhar em comissão técnica, onde eu iniciei minha carreira como treinador de goleiro, eu tinha 17 anos. E ali eu comecei, fiquei 2, 3 anos nessa função, trabalhando na base, depois subi pro profissional, ainda muito cedo, com 18 anos eu já era treinador de goleiro profissional, da categoria profissional, do Guaratinguetá na época. E depois passei para auxiliar de preparação física. Logo com 17 anos eu entrei na faculdade, passei e aí eu, estudando ainda, passei para auxiliar de preparação física. Depois que eu me formei, eu passei a ser preparador físico do clube, alternando entre primeiro e segundo preparador. Fiquei ali por mais ou menos 8 anos. No ano de 2012 eu mudei novamente de função, começando a trabalhar como fisiologista. Nesse meio tempo eu fiz, depois de formado, eu fiz algumas pós-graduações, que eu já explico para você um pouco melhor. Depois desse trabalho como fisiologista, eu conheci a análise de desempenho, entendi a análise como uma forma de eu poder mudar de patamar dentro do futebol. Comecei a estudar, comecei a trabalhar com Wagner Lopes, numa oportunidade, foi quando eu vim até para o Atlético como analista de desempenho, a primeira passagem que eu tive no clube. E depois passei por outros clubes junto com o Wagner, mas no momento eu decidi passar a trabalhar, tentar buscar um clube para que eu trabalhasse para ser um funcionário do clube, não da comissão técnica, como analista de desempenho. Sim. E eu tive essa oportunidade do próprio Atlético, onde o Adson me trouxe de volta para cá. Na época, o Adson e o João Paulo Sanches trabalhavam na coordenação. Eu retornei ao Atlético como analista de desempenho, fazendo também em conjunto o trabalho de auxiliar de campo. E depois, no ano de 2018, eu fui promovido a coordenador técnico. Nessa função de coordenador técnico, eu também trabalhei, tive algumas oportunidades de ser treinador, que é uma função que eu nunca quis exercer, mas pela necessidade eu tive que, às vezes, assumir alguma lacuna da base ou assumir alguma lacuna do Sub-23. Exerci essas funções também. E aí depois saí, fui para a Arábia Saudita, voltei, saí depois do Atlético de novo, mas enfim. Já em 2018, como coordenador técnico, quando eu retornei ao Atlético, agora no início do ano de 2025, eu retornei com essa função de gerente de futebol. Então, de uma forma resumida, é muito importante eu ter passado por todas essas funções dentro do futebol, todas praticamente, principalmente o conhecimento adquirido através das formações, Faculdade de Educação Física e as 5 pós-graduações que eu fiz, além de algumas especializações em áreas de desenvolvimento humano, treinamento mental, psicologia, algumas coisas que agregam demais ao meu trabalho, ao meu dia a dia. Um homem de muitas funções, podemos perceber. Mas assim, hoje você se encontra na função que você pretendia chegar? Você sente saudade de alguma outra função? De, sei lá, de auxiliar, fisiologista, analista? Não, você ainda sente saudade ou você acha que você está no lugar certo? Eu imagino que eu esteja no lugar certo, porque eu sempre, dentro das funções que eu exerci, eu sempre buscava um cargo maior. Hoje eu me encontro nesse cargo maior dentro da minha profissão, porque eu estou hoje, o meu cargo ele está um pouco acima do cargo de coordenação técnica. Você está abaixo só do Adson? A gente trabalha em conjunto, o Adson é o principal, é o presidente, o Murtosa é o gerente executivo. É verdade, tem o Murtosa. E aí eu trabalho em conjunto com o Murtosa, mas o Murtosa que faz toda a gestão do clube junto com o Adson, e eu participo mais dessa gestão técnica. Então eu vejo, eu sempre busquei, por exemplo, como treinador de goleiros, eu queria subir um pouco, foi quando eu passei para preparação física e assim eu fui subindo. Então hoje eu vejo que, por gostar muito dessa parte técnica e me identificar muito com essa parte técnica, eu vejo que essa função de gerente de futebol aqui no Atlético, que hoje eu me responsabilizo por essa parte técnica também, eu me vejo muito, muito identificado com essa função, e eu penso que a gente tem que trabalhar
com o que a gente gosta. Então, esse cargo de gestão mais relacionado à parte técnica é hoje o que eu gosto, que eu me identifico realmente. E tu acha que é mais pressão por ser um cargo tão mais importante? Porque, tipo assim, você não sabe o dia de amanhã. Hoje você é funcionário do Atlético. O Atlético finalmente voltou a venceu o Botafogo, tudo bem, mas não vive um bom momento na Série B. Isso te traz uma pressão a mais também no seu cargo? Todas as pessoas que trabalham nesse meio do futebol, e eu imagino que do alto rendimento, só que mais precisamente relacionado ao futebol, elas gostam da pressão. Quem não gosta de pressão não trabalha com futebol. Eu já, uma ou duas vezes na minha vida, nesses 25 anos de profissão, eu já escolhi sair do meio do futebol. Só que depois eu quis retornar. Porque quando você está fora, você sente que falta alguma coisa. E uma dessas coisas que faltam é essa pressão. Essa pressão para o resultado, a cobrança que vem interna e externa. Então, nós que somos desse meio, do alto rendimento, do altíssimo rendimento, que dependemos de resultado para sobreviver, nós gostamos dessa pressão. Então, para nós, isso é uma coisa do dia a dia, que a gente gosta muito do desafio e a gente tem que viver em função desses desafios para a gente conseguir fazer um trabalho de excelência. Você é gerente, o próprio nome já diz, tu gerencia. Tu tá ali na parte no dia a dia, você lidar com os jogadores e tudo mais. E eu queria saber como que é, porque é um elenco muito grande e tem jogadores com várias personalidades, né? Tem aquele que é mais calminho, mais introvertido, já tem aquele mais bagunceiro, aquele extrovertido, da galera e tal. Como que é gerenciar para que tudo dê certo, até mesmo dentro de campo? Pergunta legal, porque, como você mesmo colocou, são pessoas diferentes no nosso cotidiano. Para se definir a personalidade da pessoa, hoje existem testes que somente psicólogos podem aplicar. Eu não tenho acesso a isso, nem capacidade para aplicar um teste dele. Porém, eu tenho que buscar uma forma de poder entender as pessoas, para eu poder lidar e gerenciar essas pessoas no dia a dia. E essas pessoas que eu cito são pessoas da comissão técnica, são atletas, são os meus familiares, são os funcionários do clube, as pessoas com quem eu convivo. E eu gosto muito de estudar o perfil comportamental das pessoas, porque através do perfil comportamental, sabendo qual o perfil comportamental de cada pessoa, ou qual perfil predomina, ou quais perfis predominam naquela pessoa, eu consigo gerar uma conexão com essa pessoa no meu dia a dia. E gerando essa conexão, o que seria essa conexão? Eu entrar no mundo dessa pessoa para que eu consiga gerar realmente essa conexão e essa pessoa passe a confiar mais em mim. É lógico que tem gente que às vezes não bate muito, que a gente não se dá muito bem, isso é normal, não é só no futebol, todo mundo. Mas eu tento fazer essa leitura e, através desse conhecimento, gerar essa conexão. E assim a gente consegue gerenciar e liderar de uma maneira positiva para poder, principalmente se tratando de jogadores e comissão técnica, extrair o melhor desses profissionais e resolver problemas. Na verdade, prevenir problemas e resolver problemas que o dia todo a gente tem problema para resolver. Como você falou, claro, tem jogadores, tem famílias e tal, mas quando o jogador está naquele momento ruim, eu falo mentalmente, problema familiar, ou então ele veio de uma lesão e ele tem que saber o momento certo dele jogar. Como que vocês fazem para, ao mesmo tempo, blindar, tratar a mente desse atleta para que ele volte na melhor qualidade para o campo? Vamos dizer que a comunicação é um dos fatores mais importantes dentro do alto rendimento. Porque a comunicação, ela pode evitar uma lesão, ela pode resolver um problema de lesão, como esse que você colocou, mental, e é a arma que eu tenho hoje para poder resolver esses problemas. É lógico que, se tratando de um alto nível, como é o Atlético Goianiense hoje, nós temos um departamento de psicologia. Então, nós temos profissionais que trabalham em conjunto conosco para a gente poder resolver esses problemas individuais desses atletas. Só que a gente tem que estar muito bem municiado de informações para que a gente consiga auxiliar esse atleta. Então a gente tem que entender que antes do CNPJ, que é o atleta, existe uma pessoa. E normalmente existe um CPF. E normalmente essas pessoas têm problemas. Elas podem ter problemas de família, elas podem ter um problema de lesão. Então, eu só usei o exemplo do profissional da área de psicologia, porque o Atlético hoje ele tem essa condição. Só que tem outros clubes que às vezes podem não ter essa condição. Então, é muito importante que o atleta também, mesmo que o clube não tenha essa condição, que ele busque esse suporte, que ele invista num profissional para cuidar dessa parte psicológica. Porque só eu, no dia a dia, eu vou trabalhar para que eu consiga
gerar essa conexão, gerar essa confiança com o atleta. Mas é importante que o atleta também busque esse suporte por fora. Eu não estou falando do atleta, estou falando já dando exemplo de outros clubes. Porque ele tem que entender que ele trabalha em cima de 4 pilares. O técnico, o físico, e principalmente o mental, né, o psicológico. O técnico, o físico, tático e o psicológico. Então, o psicológico, para mim, é um dos mais importantes, porque a mente controla tudo. Certo. Então, nós tentamos gerenciar dentro do conhecimento que a gente tem, da forma de lidar, gerando essa confiança, essa conexão, mas ele também tem que buscar esse suporte dentro ou fora do clube. Eu perguntei isso exatamente por conta do Arauz, né? Que ele chegou, ele lesionou, e aí teve todo aquele processo de recuperação, e aí quando ele voltou, pouco tempo depois ele lesionou de novo. Como que foi especificamente o Arauz tratar não só o físico dele, mas o mental dele, para ele entender qual que era o momento certo dele realmente voltar para o gramado? É um trabalho diário, é um trabalho que envolve em todos os setores do clube. A gente tem que estar muito alinhado com relação ao dia a dia, como que a gente vai tratar esse atleta. Porque imagina se eu falo A e vem outro e fala B, a gente às vezes pode quebrar um processo, pode fazer com que esse atleta desanime muito, porque ele realmente passou por um momento muito difícil por conta da lesão. Então, através das informações do departamento de psicologia, a gente vai se alinhando aqui dentro, todos os setores, principalmente o departamento médico, que é o que atua diretamente com o jogador nesse caso, para que a gente consiga sempre buscar uma forma de motivação para o atleta, um dia após o outro, sem deixar com que ele desanime, e isso depende muito da gente. E já que eu falei de Arauz, já vou puxar o gancho para a próxima pergunta, porque é sobre jogadores sul-americanos. Queria saber como que vocês têm visto o futebol sul-americano em si, eu falo fora do Brasil. Né? Hoje o Atlético conta com 5 estrangeiros, certo? O Goiás tem 4, o Vila até pouco tempo atrás tinha 2. Como que vocês têm visto esse mercado? Ele acaba sendo uma forma mais fácil de trazer o jogador? Como que passa para vocês? Tipo assim, é melhor trazer um cara de lá do que investir num cara que joga, sei lá, Série D, Série C? A gente precisa, isso na minha opinião, tá? Primeiro, explorar o Brasil. Eu sempre tento explorar ao máximo o Brasil. Só que para você fazer uma contratação hoje, você tem que analisar o contexto do clube. Cada clube funciona de uma forma. E além desse contexto, existe uma necessidade. Qual a real necessidade? Qual o perfil de atleta que a gente precisa para aquele momento? Alguns momentos, o estrangeiro pode se encaixar. Outros momentos, não. Eu, particularmente, como eu te falei, eu gosto de explorar o Brasil. Explorar o Brasil envolve a Série C, a Série A, a Série D, a base. Às vezes tem jogadores na base que podem servir para nós, mas vai depender do contexto, vai depender do momento. E pelo fato de os atletas hoje no Brasil se destacarem e normalmente saírem do Brasil, acaba que fica um pouco escasso dentro do Brasil. Então a gente tem que buscar fora. Então hoje o trabalho nosso de mercado, ele não fica só no Brasil. A gente tem que olhar para fora. E não é só a gente captando fora, a gente recebe muitas indicações de jogadores de fora, e essas indicações, muitas vezes, a gente se interessa pelo jogador, e aí a gente acaba aprofundando o jogador, vê que tem jogador interessante, e aí automaticamente a gente acaba se interessando por acompanhar aquela competição que ele joga, e acaba vendo mais jogadores, e aí, como hoje é mais acessível para poder trazer, tanto que você colocou esses números como exemplo, a gente consegue abranger mais jogadores que estão aptos para poder vir ao Brasil. Então, para nós, isso acabou sendo uma facilidade. Antigamente, a gente não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje. A gente não tinha tanto acesso a jogos como a gente tem hoje. Hoje, se você ligar no YouTube agora, tá passando um monte de jogo de um monte de lugar. Antes não tinha isso. Então, eu não conseguia ver esses jogadores, analisar esses jogadores. Hoje não, hoje é fácil. Eu pego um programa de computador, eu quero ver um jogador na Angola, o campeonato angolano, eu abro e eu vejo o jogador. Então, é mais fácil. Aí depois, eu tenho que pensar em acesso para a gente trazer o atleta, em período de adaptação do atleta, em parte financeira. Quando esse contexto se encaixa, é onde o jogador estrangeiro realmente se encaixa. Agora, como eu te falei no começo, a gente tenta explorar o Brasil primeiro, porque a gente sabe que aqui tem muito talento. Só que às vezes um jogador de Série D ali que se destacou, quando a gente vai atrás, já está negociado para fora. Certo. Então acontece isso. Que o WhatsApp do Rafael Cota deve pipocar de mensagem de empresário oferecendo jogador gringo também é sacanagem, né? Eu brinco que eu sou uma das minhas funções é dizer não. Porque imagina se eu fosse dizer sim para todos esses jogadores. Tá maluco, o elenco que era... Não cabia 1 milhão de jogadores. Mas é assim mesmo que funciona. Uma coisa importante, Vitor, é o relacionamento. A gente tem que tratar bem essas pessoas, sim, porque essas pessoas, muitas vezes a gente acha que está indicando um jogador, e o jogador não tem nada a ver para o momento mesmo. Mas a gente tem que tratar bem, porque amanhã ele pode
ele pode fazer sentido pra gente. Então é bom a gente ter um bom relacionamento com essas pessoas que indicam os jogadores, porque não serve hoje, mas amanhã serve. Então, realmente, todos os dias eu recebo muitas indicações de jogadores, mas a gente tem que olhar, a gente tem que dar uma resposta, a gente tem que ser educado e abrir um relacionamento com essa pessoa, porque amanhã ela pode servir o Atlético. Isso eu vou entregar também um funcionário aqui do clube, o Davi. Teve um dia que eu fui sair com ele, tava eu, ele e Rogério Farina. Aí a gente foi pra casa do Rogério Farina, tava passando um torneio de futevôlei. Paraná versus São Paulo, só com os craques. O Davi me chega e fala assim, Pimenta, coloca no campeonato uruguaio. Eu falei, não, Davi, você não tá no seu horário de trabalho pra gente ter que analisar jogador do campeonato uruguaio. Parece que é 24 horas de futebol, né? Até, você vê, até o Davi querendo ver campeonato uruguaio, Danúbio versus Defensor. Eu falei, irmão, vamos ver um futebolzinho de areia, muito mais da hora, vamos aliviar nossa mente. Mas eu vou te dar um exemplo. O meu dia a dia, tá? Eu chego aqui normalmente 7h30 da manhã. Então é futebol o dia todo. É sim. Saio daqui mais ou menos 7h30 da noite, 8 da noite. E quando eu chego em casa eu vou assistir jogo. Entendeu? Mas a gente dá um jeito com a família, a gente ajusta ali, tô assistindo o jogo junto com a família. Mas é o nosso trabalho. Certo. Não tem como eu estar em casa descansando e não estar assistindo um jogo, porque faz parte da nossa rotina. Aí eu te falo, a gente tem que gostar. Se a gente gostar, a gente não vai fazer. Não gostar, a gente não vai fazer. Então, faz parte, a gente tem que acompanhar. Quanto mais a gente conseguir acompanhar, melhor. Lógico que a gente tem que ter um equilíbrio, tem que saber dosar, saber separar um pouco o lazer, a família, mas a gente tem que encontrar esse meio termo, porque a gente depende disso. E aí, às vezes, é um jogo que a gente não assiste, que a gente podia ter assistido, a gente deixa de ver um jogador, vem lá um outro clube, pega, e a gente fica chupando o dedo depois. Exatamente. Vamos falar também de uma breve passagem sua, que foi em 2020, né, no Al Razam, da Arábia Saudita. Como que foi essa curta passagem? Como que chegou o convite para você ir para lá? E como foi vivenciar esses poucos meses na Arábia Saudita, em relação à cultura, religião e tudo mais? Não só na Arábia Saudita, é bom eu colocar isso, que o Brasil, por ser um país enorme, dependendo da região que você trabalha, tem-se uma cultura diferente. O estado, a competição que você participa, todos esses têm as suas particularidades e a sua cultura também. Lógico que fora do Brasil é muito diferente, por conta do idioma e de outros fatores. Mas dentro do Brasil a gente já encontra essa diferença cultural. Eu recebi o convite através do treinador André Gaspar, na época que era um amigo, que falou que quando tivesse uma oportunidade de me levar para fora ele me convidaria, e aí pintou uma oportunidade que eu vi que era legal, principalmente para minha evolução pessoal, que eu gosto muito disso, de poder conviver numa cultura diferente, conhecer, de poder passar pela dificuldade de trabalhar num país que tinha que lidar com árabes, falar inglês, muitas vezes o tradutor não estaria perto da gente, então tudo isso valeria muito a pena. Eu recebi um convite, era um contrato meio de risco, que a gente tinha alguns jogos para fazer, tinha que bater uma meta para continuar. A gente pegou o time na zona de rebaixamento já e se a gente conseguisse salvar, a gente continuava, se não salvasse, a gente voltava, a gente não conseguiu salvar, mas valeu o risco, valeu o aprendizado com relação ao país, a convivência, lá mesmo sendo num curto espaço de tempo. Eu evolui muito como pessoa, conhecendo aquela cultura, conhecendo aqueles atletas, novas filosofias de trabalho, novos profissionais que a gente faz amizade, que a gente aprende também. Então, conhecer um país diferente, conhecer outros países que na viagem a gente acaba conhecendo. Então, para mim, foi só coisa positiva. O que você trouxe de bagagem de lá para cá, que você agregou ainda mais no seu conhecimento? Ezequiel Ram veio de lá? Não, Ezequiel Ram é um jogador que a gente monitora já faz um tempo, né? Por coincidência, eu brinquei porque ele é da seleção da Síria. Da Síria, exatamente. Mas não tem, eu nem sabia disso. Eu sabia que ele era um jogador argentino depois que eu vi que ele tem dupla nacionalidade e joga pela seleção. Mas a gente traz muita coisa nova por conta da cultura mesmo e principalmente do que a gente aprende lá, porque às vezes a gente acha, antigamente era assim, que a gente ia para lá ensinar. Hoje não é assim, hoje a gente vai lá para aprender. Porque não que eles estão acima da gente, mas eu estou muito aberto para o aprendizado. Então eu fico vendo como que uma determinada função trabalha, como que outra trabalha, e o que eu pego de novidade eu vou utilizando no meu dia a dia. Então a gente aprende muita coisa com todas as pessoas, entendeu?
Então, assim, eu não consigo te falar isso aqui eu aprendi, isso aqui eu melhorei, não. Mas tem muita coisa legal que a gente traz de lá e a gente pode aplicar aqui no nosso dia a dia. E o que vai ser, sim, depende do momento, depende do contexto, do clube que você está. Às vezes eu posso aqui no Atlético usar uma coisa, em outro clube usar outra, porque ali se encaixa e aqui não. Verdade. Uma coisa boa para trazer de lá é comida árabe. Aí é bom. Na moral, eu super indico. É muito bom. A comida é muito parecida com a comida brasileira. Muita coisa parecida. Só que lá parece que é mais apimentado, né? Mas é muito boa, mas é muito parecida. Então a gente não tem muita dificuldade não para comer lá, mas é muito boa. A culinária é muito boa mesmo. É isso. Para chegar nessa reta final dessa entrevista, eu queria saber quais são os principais desafios do Rafael aqui no Atlético. E eu falo pessoal, profissional, né, interno, pelo fato do clube estar buscando uma sequência de vitórias para, quem sabe, brigar no G4. Quais são os seus pensamentos, tanto profissional quanto pessoal? O pensamento, Vitor, é de sempre dar o melhor. Se eu conseguir dar o meu melhor todos os dias aqui dentro, eu sei que alguém vai estar olhando e vai estar vendo que eu estou dando o meu melhor. Então eu posso impulsionar algumas pessoas. Então isso é uma coisa que eu trago todos os dias. Eu não posso dar menos do que 100%. Todos os dias eu tenho que dar o meu melhor. É lógico que tem dia que você está um pouco mais desgastado, aí às vezes quando não vem um resultado positivo você fica um pouco mais... A gente tem que trabalhar contra isso. Essa é uma premissa que eu tenho. E com relação ao objetivo, é lógico que o objetivo é sempre título, o objetivo é sempre os resultados positivos, só que dentro do meu trabalho, da minha função, eu hoje sou um dos responsáveis, o maior responsável é o nosso presidente, mas eu sou um dos que participa bem profundamente nisso, que é a montagem dos elencos, a contratação dos atletas. Quanto melhor a gente conseguir montar o nosso elenco, e esse elenco está sempre em reformulação, quanto melhor for o nosso elenco, melhores serão os resultados. É lógico que depois envolve treinamento, envolve conjunto, o conjunto que o treinador vai dar isso no dia a dia. Quanto melhor for isso, mais fácil da gente obter os resultados. Mas isso parte muito dos atletas que nós vamos contratar. Se a gente conseguir contratar os atletas que realmente estejam no perfil legal, no perfil competitivo, vitorioso, é mais fácil da gente conseguir os resultados. Se a gente contrata de qualquer jeito, monta um time de qualquer jeito, a gente não vai colher o resultado. Então eu penso que o futebol ele depende muito do time que você tem, do elenco que você tem. Porque o futebol ele depende de resultado. E se você tem um bom elenco, você consegue bons resultados. Se você não tem um bom elenco, é mais difícil de você conseguir os bons resultados. Então, o maior desafio sempre é e sempre foi para mim montar um bom elenco para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos dentro do ano, dentro das competições. Para finalizar, a gente tem um profissional que analisa os jogos do Atlético, o pós-jogo do Atlético, né, que é o Lucas, e ele sempre ele sempre usa a frase que é trocar o pneu com o carro andando. E você mesmo falou de reformulação. Você acha que com essa reformulação do Atlético, o Atlético tem condições agora de brigar na parte de cima da tabela e, quem sabe, morder uma das 4 vagas aí, pensando na Série A de 2026? A gente tem que pensar no nosso momento. O nosso momento hoje, ele não é de pensar em acesso, ele é de pensar em uma... Permanência. Não digo nem permanência, a gente buscar uma sequência de vitórias, retomar algumas coisas como a confiança, por exemplo, dessas vitórias que a gente não vinha tendo e a gente teve no último jogo. E através, jogo a jogo, a gente pode conseguir almejar algo maior. Hoje não, hoje a gente precisa trabalhar muito para ganhar o próximo jogo e aí a gente vai conseguindo ver algo diferente dentro da competição. Mas com relação ao que você falou de trocar o pneu com o carro andando, tudo que a gente faz aqui dentro do clube é para melhorar o clube. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode dar errado também. Mas a gente tem que arriscar. Se a gente vê, e hoje tem a janela de transferência, então a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente tem esse período para a gente trabalhar, então a gente tem que minimizar o erro. Se a gente detectar, e essa detecção não é feita só por uma pessoa, ela é feita por várias pessoas, que alguns atletas hoje não estão entregando o necessário para que a gente busque algo sempre maior, a gente tem que buscar alguma alternativa de que isso mude, de que isso melhore. É só trocar o atleta, saída do atleta e sair um atleta e vir outro? Não. Trabalha antes para que aquele atleta melhore, mas muitas vezes ele não dá a resposta. Porque ele é ruim? Não, porque ele não se adaptou aqui.
não foi bem aqui, não está num bom momento, às vezes ele está em casa num momento ruim, a gente não sabe, isso vem afetando. Tudo isso pode envolver. Agora, tudo que a gente faz de troca, de contratação, de investimento é buscando o melhor para o clube. A gente faz sempre para dar certo. Pode dar errado, mas a gente precisa arriscar às vezes também. Se a gente não arriscar, a gente não vai saber se pode dar certo. Então a gente sempre trabalha em prol do clube, buscando alternativas para que o clube sempre esteja à frente e consiga alcançar os resultados. É isso. Obrigado, Rafael. Valeu, Vitor. Obrigado mais uma vez. Sucesso para você, para o Atlético Goianiense. Obrigado para nós. Que embale essa sequência de vitórias, que é sempre bom para a gente do futebol goiano, ver os nossos times em alta. E agradecer também a assessoria do Atlético, agradecer ao Jampa, que ajudou nessa entrevista. Sucesso para você. Obrigado, estou à disposição. É isso. E para você de casa que gostou, quer dizer, melhor, você, Rafael, olha ali para lá, pede para a galera deixar o like e a inscrição na Pimenta TV. Deixe seu like e se inscreva na Pimenta TV. É isso, o cara deu papo, faça o mesmo. Curta, comenta, compartilha e o principal, se inscreva no canal para mais exclusivos como essa. Tamo junto e é nóis. Abraço.